Mais um vídeo dessa série de como fazer a sua declaração de investimentos. Hoje é o terceiro vídeo. O primeiro foi uma introdução de como você baixar os seus informes e instalar os programas necessários para a declaração. No segundo vídeo falamos de renda fixa e hoje falaremos de como fazer a sua declaração de renda variável, ações, fundos imobiliários, ETFs e BDRs. Então, se você gostou do tema, fica até o fim que eu vou te explicar tintim por tintim. Bora lá! Fala investidor, fala investidora, se você não me conhece, sou Paulo Boniati, sou criador do Saldo Zero e já te convido, se inscreva aqui no canal e ative o sino dos Balangandã para não perder nenhum vídeo, principalmente os vídeos dessa série, porque ainda teremos vídeos falando sobre como fazer a sua declaração para investimentos do exterior e também criptomoedas, então não perca essa oportunidade. E se de alguma forma eu estou contribuindo com você, não se esqueça, retribua também, deixa aqui aquele seu like e compartilhe esse vídeo. Eu te ajudo, você me ajuda, beleza? Hashtag obrigado. Bom, começando, primeiro, não vou abordar aqui questões sobre alíquotas dos seus investimentos. Não é o foco do vídeo, o foco é ensinar você a fazer a sua declaração e imputar os dados nas ferramentas. Se você tiver dúvidas sobre alíquotas, assista esse outro vídeo que eu já falei da DARF e lá eu comento sobre essas alíquotas dos investimentos em renda variável. Sabendo disso e sabendo que você está vindo dessa série, nesse momento você já tem que estar com seus informes de rendimento em mãos, lá dos bancos escrituradores, e já tem que estar também com seu PGD instalado, o Programa de Geração da Sua Declaração, o programa que faz essa declaração de ajuste anual. Se você não está com esses documentos, se você não sabe como consegui-los, você não está com esse programa, não sabe como baixá-lo, assista ao primeiro vídeo dessa série que eu expliquei tudo isso para você. Então bora lá, de posse dos informes, de posse do PGD. A primeira coisa que a gente tem que fazer é declarar os nossos bens e direitos. Bens e direitos, lembrando do vídeo anterior, é a declaração dos seus bens, dos seus ativos, a sua posição, quanto você tinha naquele ativo no último dia do ano fiscal, ou seja, do ano passado. Um detalhe, quando a gente informa a nossa posição quando nós tínhamos, é a quantidade daquele ativo e o preço de custo, preço de aquisição. Se você gastou R$100 mil para comprar o ativo, é esse valor que você vai informar, independente se aquele ativo estiver valendo 150, 200, 300 mil. É o preço de custo. Falaremos mais disso daqui a pouco. Beleza, mas o que é interessante também? Além dos informes de rendimentos enviados pelos bancos escrituradores, é legal também você ir lá na sua corretora e baixar os relatórios auxiliares. O que seriam esses relatórios auxiliares? São relatórios que irão discriminar para você suas operações de day trade, as operações normais, tudo que você recebeu de proventos, e algumas vão te fornecer também a sua posição em quantidade no último dia do ano calendário. Um exemplo, eu estou na tela da corretora Rico. Aqui nós temos os informes de rendimentos para 2020 e aqui temos relatórios extras, custódia de ações, day trade, extrato detalhado, operações normais e proventos pagos. Baixe todos esses documentos, a gente vai estar utilizando ele no decorrer desse vídeo. E aqui na tela eu tenho um exemplo do informe de rendimentos da Engie. EG3 é um informe que foi enviado pelo escriturador Itaú. O que nós temos aqui? O que ele traz para a gente? Juros sobre capital próprio, declaração de bens, juros sobre capital próprio não pagos, lucro e dividendos apurados e assim sucessivamente. O que é importante a gente ter em mente? Você notou que no informe não veio a nossa posição de custódia no último dia do ano calendário, do ano fiscal? Sim, não veio. O que a gente poderia fazer? Lá na corretora a gente consegue essa posição de custódia. Por exemplo, esse aqui é o relatório que eu baixei lá da Rico e a Rico me fala que no último dia do ano calendário do ano passado, eu tinha 370 ações da EG3. Ajuda, mas ainda não resolve a nossa situação. Inclusive, se a tua corretora não fornecer nem esses dados,
você vai precisar calcular manualmente por meio do quê? Por meio das notas de corretagem que você também consegue baixar por meio da sua corretora. As notas de corretagem te traz o extrato do que foi negociado, comprado e vendido. De alguma maneira, se você não tem a informação pronta, você vai precisar baixar essas notas, colocar isso no Excel, compras, vendas, compras, vendas, compras, vendas e verificar qual foi o teu saldo em quantidade no último dia do ano calendário, 31/12 do ano passado. Mas voltando, por que eu digo que simplesmente a quantidade não nos resolve? Porque lá em bens e direitos nós precisaremos informar a quantidade que nós tínhamos em ativo e lembre-se qual foi o custo de aquisição. Tomando como base essa informação que a corretora está me dizendo que eu tinha no último dia do ano calendário 370 ações da EG, nós precisamos agora calcular o nosso custo médio. Custo médio é baseado no custo unitário por ação. Essa informação do custo unitário, do preço unitário, por quanto você pagou, você também consegue aonde? Lá nas notas de corretagem. Aqui é da VEG, mas é um exemplo. Então, quantidade, preço, ajuste. Quanto você pagou na compra ou na venda por essa ação. A gente precisa pegar as notas de corretagem, nesse caso da IGE, todas elas, e vir fazendo esse cálculo do custo médio. Bom, eu não sei calcular o custo médio. Muito simples. Vamos tomar como exemplo esse cenário, onde a corretora está me dizendo que eu tenho 370 ações da EG no último dia do ano calendário. O que você vai fazer? Então tem aqui, EG3. A corretora está me dizendo que eu tinha 370 ações. Vamos supor que no começo do ano passado, eu tenha comprado 100 dessas ações a um custo de R$40. Custo unitário, custo total, tá bom? Aí que eu tenha comprado mais 50 a um custo de 39. E assim sucessivamente. Comprei mais 100 ao custo de 41. Quanto está faltando aqui? Vou fazer um cálculo rápido, somar. E as últimas 120 eu comprei por R$38. Beleza? Esse aqui foi o meu custo total. Então, soma. Esse foi o custo que eu tive para comprar todas essas ações da EG no ano passado. Um exemplo. Vou fazer a mesma soma aqui. Qual foi o total de ações que nós compramos? 370. Isso quer dizer que, se nós pegarmos o custo total e dividimos pela quantidade total, nos dá um custo médio de R$ 39,49. Esse é o nosso custo médio. Se você não tiver essa informação pronta, é isso que você terá que fazer para todas as suas ações, para cada companhia, para cada empresa. O mesmo vai funcionar também para fundos imobiliários e assim por diante. E isso é uma das questões que eu sempre bato na tecla, que vocês precisam ser organizados com relação aos seus investimentos. Precisa controlar, gente. Não precisa ficar monitorando seus investimentos, mas precisa controlar. Coloque isso numa planilha, coloque isso num sistema auxiliar, independentemente aonde você se sentir confortável, mas você tem que ter esse controle gradativo para não passar apuro na declaração do imposto de renda, beleza? Uma questão, posso incluir custos adicionais ao meu custo de aquisição? Sim, pode, deve. Eu não faço. Por que eu não faço? Porque o maior custo de uma operação, geralmente, é o custo da corretagem. A corretora que eu opero hoje, é a Rico, ela é taxa zero, então ela não me cobra a corretagem. Então, se eu colocar os emolumentos, outros custos operacionais, é irrisório, é ínfimo, perto do trabalho que eu posso ter para fazer esse tipo de controle. Mas pondere, se for o seu caso, se você pagar por corretagem, pode ser sim interessante você bater. Como é que você faz isso? Vamos lá no Excel de novo. Eu vou incluir uma linha nova e vou colocar aqui, custo com corretagem. Digamos que nessas compras você tenha gasto R$100 de custo, beleza? A única coisa que você tem que fazer é somar todo mundo. Então, vamos somar até a linha 6 agora. Pronto, nosso custo subiu de R$ 39,49 para R$ 39,76. Por que subiu o custo? Porque você pagou mais. E isso é interessante por quê? Porque se um dia você for vender essas ações, você terá que pagar menos imposto. Mas você viu que a diferença é irrisória. Então, pondere até que ponto vale a pena você incluir essas questões, tá bom? Então, beleza, já está de posse de todos os informes, já está com os programas baixados e instalados, já sabe a sua posição por cada ativo no final, no último dia do ano fiscal do ano passado, já calculou o seu custo médio para ações, para fundos imobiliários, para BDRs e para ETFs, o cálculo é exatamente o mesmo. O que a gente vai fazer agora? Precisamos o quê? Cadastrar.
Para a gente cadastrar, já estou na tela de bens e direitos, vou dar um novo, precisamos informar o código, tome nota, 31 para ações, 73 para fundos imobiliários, 49 outras aplicações de investimentos para BDRs e 74 para ETFs. E fundos de investimentos de ações, aqueles que não são negociados em bolsa de valores. Pode-se utilizar do vídeo de renda fixa, a declaração é muito similar, tá lá. Beleza, então o que a gente vai fazer? Eu vou cadastrar minha posição de EGE, então 31 ações, inclusive provenientes de linha telefônica, titular, localização Brasil, CNPJ da companhia, está no informe de rendimentos. Vou pegar ele aqui, coloquei ele aqui. Caso você não tenha conseguido os informes de alguma forma, mas tenha conseguido calcular onde é que você consegue o CNPJ da companhia, lá no site da B3. Por exemplo, EGE B3 é o site da EGE lá na bolsa. Então a gente abre aqui e está aqui o CNPJ da EGE. Beleza? Discriminação, geralmente eu informo o código do ativo, o tipo de ativo, a quantidade e a razão social. Quanto mais detalhes, melhor. Então nesse caso, EG3 é uma ação, quantidade 370 e a razão social está aqui. Situação em 31 de dezembro de 2019. Vou supor que eu não tinha nada dessa ação, mas se eu tivesse, era só informar aqui, R$ 1.500. Ah, de onde que eu tirei isso? O mesmo cálculo que a gente fez no Excel, teria que ter feito para 2019. Vou até deixar o 1.500 aqui. Em dezembro de 2020, vou pegar aquele nosso cálculo de exemplo, tá bom? 14.710. Feito isso, ok. Cadastrei minha primeira ação. Vai fazer isso para cada companhia. Em fundos imobiliários é a mesma coisa, só vai mudar o código. Nesse caso, 73, titular, Brasil, vai informar um CNPJ do fundo, vou usar um CNPJ que a gente usou no último exemplo mesmo, vai colocar qual que é o ativo, por exemplo, VISC 11, FI, quantidade, vamos supor 280, e qual que é a razão social. Situação em dezembro de 2019, vai informar o valor também, vamos supor que eu tinha R$5.000 de custo, tá? Lembrando, nunca se esqueça disso. E agora eu tenho R$7.000, dei um ok, pronto, tá cadastrado também meu fundo imobiliário. E para BDRs e ETFs é a mesma coisa, só vai mudar o código. Então 49 para outras aplicações de investimentos para BDR e 74 você vai usar para os seus ETFs, a lógica é exatamente a mesma. Então faça isso para todos os seus ativos, uma linha por ativo. De novo, se o teu caso for fundo de investimento em ações que não são negociados em bolsas de valores, aí você se utilize do vídeo que eu falei de renda fixa, que o processo é igual. Os dados virão prontos no seu informe de rendimentos lá da corretora. Próximo passo, precisamos declarar os nossos rendimentos. O que são rendimentos? Os proventos, dividendos, juros sobre capital próprio para ações e os rendimentos dos aluguéis para fundos imobiliários. Aqui a gente vai separar, precisamos dividir em algumas partes. Primeiro, que são os nossos rendimentos isentos, que são os dividendos de ações e os rendimentos de fundos imobiliários. E do outro lado, os rendimentos que são tributados, mas são tributados na fonte, que são os juros sobre capital próprio de ações, beleza? Vamos falar primeiro sobre os rendimentos isentos. Então aqui na declaração nós temos as informações, nós temos as abas. Rendimentos isentos e não tributáveis, novo, tipo de rendimento. Você irá informar 0,9 para dividendos e 26 para os rendimentos de fundos imobiliários. Muito fácil. 0,9, eu vou supor que eu recebi dividendos também da EGE. Recebi R$40. Tudo isso vem discriminado lá no informe de rendimentos do escriturador. Deixa eu te dar um exemplo. Eu estou com outro informe, aqui é o informe da Itaúsa. Então nós temos aqui, ó, créditos creditados e pagos, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Nesse caso aqui é um juro sobre capital próprio. Aqui, rendimentos isentos não tributáveis, lucros e dividendos apurados a partir de tal. Tá aqui o valor de dividendos isentos, que nesse caso eu recebi de Itaúsa. Beleza? Vem tudo declaradinho, bonitinho. Beleza, agora um exemplo de recebimento de fundos imobiliários. Então tá aqui outros, titular, CNPJ da fonte
pagadora. Também vem no informe do fundo imobiliário. Descrição. Então você vai informar rendimento recebido por meio do fundo Imob VISC 11, por exemplo. Qual é o valor? 814,62. Veio no informe de rendimentos, vírgula. Pronto, cadastrei. E agora no caso de juros sobre capital próprio. Como eu falei, juros sobre capital próprio tem tributação, mas já é retido na fonte. Então, nesse caso, nós estaremos declarando em rendimentos sujeitos a tributação exclusiva definitiva. Então, vou dar um novo e aqui não tem muito mistério. Aqui é 10, juros sobre capital próprio. Titular tal, CNPJ, CNPJ da Itaúsa. Vou pegar a declaração de Itaúsa, que está me dizendo aqui, juros sobre capital próprio, créditos e pagos, e está aqui, 240,23. E para ETFs e BDRs? ETFs aqui no Brasil não pagam rendimentos. Se pagassem, a lógica seria a mesma. Para BDRs, aí nós nos utilizaremos do Carnê-Leão, que nós falaremos no vídeo de como fazer a declaração para investimentos do exterior. Será a mesma lógica, tá bom? Continuando, primeiro, você acha que vale um like e um compartilhamento? Porque o trabalho para trazer todo esse conteúdo, todos esses vídeos da série foi muito grande para trazer conteúdo para você. Então, se eu for merecedor, não se esqueça de deixar teu like e compartilhar. Beleza, e agora? E agora nós precisamos declarar os nossos lucros e as nossas perdas da Bolsa de Valores. Primeiro falando de ações. Aqui eu vou separar em duas partes. Lembre que, não falando de day trade, falando de swing trade, operações mais longas, se você vender até 20 mil reais dentro do mês de ações, mesmo que você tenha lucro, você fica isento. Do outro lado, vendeu mais do que 20 mil reais, teve lucro, vai ter que pagar imposto de renda. Se você não sabe essas regras, assista o vídeo que eu já falei de DARF que eu explico isso. Então, o primeiro cenário, digamos que você vendeu até 20 mil reais e ficou isento, teve lucro, mas ficou isento. Então aqui em rendimentos isentos e não tributáveis, você irá informar o código 20, ganhos líquidos, parará, em bolsa de valores nas alienações realizadas até 20 mil reais em cada mês. Vai colocar o código titular e vai colocar o valor do lucro, não é o valor da venda. Vendi 20 mil, meu custo foi de 15, tive 5 mil reais de lucro. Bom, formou 5 mil reais. Agora do outro lado, digamos que você teve prejuízo ou que você tenha vendido mais do que 20 mil reais dentro do mês e aí você precisou auferir seus lucros com a DARF, de novo, assista esse vídeo aqui. Aí o que você vai fazer? Aqui em renda variável, operações comum, day trade, mês a mês, você irá informar somente quando você vender mais do que 20 mil reais dentro do mês e teve lucro, ou quando você teve prejuízo. No caso de operações day trade, você vai informar todos os meses aqui as suas operações. Então vamos supor o seguinte, que em 2019 eu já estava vindo de um prejuízo. Então eu vou informar aqui embaixo, resultado negativo até o mês anterior. Digamos que em 2019 eu fechei com menos 500 reais de prejuízo. Aqui pode informar positivo, tá bom? Então eu tenho prejuízo acumulado. Saí de 2019, entrei em 2020 com 500 reais de prejuízo. Veio fevereiro, veio março, veio abril. Vamos supor que em abril eu tenha vendido mais do que os 20 mil reais. Vendi 30 mil, desses 30 mil, 5 mil foram de lucro. O que acontece? Aqui embaixo no resultado do mês já me aparece. Eu tive 5 mil de lucro, tive um abatimento de 500 reais do meu prejuízo acumulado. Fiquei agora com um lucro de 4.500. Tenho que pagar 15% sobre esse lucro, igual a 675 reais. Aí o que acontece? A importância de você ter o controle dos seus investimentos, a importância de gerar a DARF. Digamos que eu já fiz a minha DARF, já gerei a minha DARF, baseado no vídeo que eu já comentei. O que você vai informar? Aqui embaixo, você vai dizer que você já pagou 675. Caso contrário, você será bitributado, será cobrado 2 vezes. Beleza? Então aqui está tudo regularizado. E aí os meses vieram vindo. Agosto tive mais um prejuízo de 3 mil reais. Beleza?
outubro, tive um lucro de R$5.000. Lembrando, gente, só vai fazer isso aqui caso você tenha vendido mais do que R$20.000. Aí você vai declarar os seus lucros, ou no caso, se tiver prejuízo, sempre declare, tá bom? Aqui 5.000, eu estava zerado com a receita, então 5.000 de lucro, menos os 3.000 de prejuízo, agora eu tenho só 2.000 para pagar de imposto, igual R$300. Pago a DARF, venho aqui e informo embaixo R$300, tá bom? Então essas são as operações de ganhos e perdas para o mercado acionário. Se for day trade, é só usar a abinha do lado aqui, day trade não tem essa isenção de até 20.000. E para fundos imobiliários, se você vendeu, terá que declarar sempre. Então, fiz venda em janeiro? Não, não fiz venda em janeiro. Fiz venda em fevereiro? Não. Fiz venda em março? Fiz. Qual foi o resultado líquido? Qual o resultado líquido? Lucro ou prejuízo? Ah, eu tive um prejuízo de menos 500. Beleza. Abril vendi? Não, não vendi. Maio vendi? Não, não vendi. Junho vendi? Vendi. Vendi R$1.000. Beleza? O que acontece? A tabela já calcula pra gente. Eu tive R$1.000, tive um resultado acumulado negativo de 500, já foi abatido, agora só vou pagar sobre 500, a alíquota de 20%, tenho que pagar R$100. Gerou a DARF, você já fez isso, já está pago, tudo certinho, só vai informar aqui qual foi a DARF que você pagou, o valor, tá bom? Então já está pago. Vai fazer isso mês a mês até dezembro. É isso. Que mais? É isso. Acabou de fazer as suas declarações dos seus ativos. De novo, a maior dificuldade que eu vejo é o pessoal ter que calcular o custo médio dos seus ativos. Por quê? Porque não vem fazendo o controle durante o ano. Você não precisa despender muito tempo para fazer esse controle, tá? Basta uma planilha simples ou um sistema simples. Você só precisa saber a quantidade, qual foi o custo pago, os proventos recebidos, tá bom? Não deixe para o último dia da sua declaração para fazer isso. Vem fazendo durante o ano que a declaração fica super simples, inclusive a minha já foi enviada. Até aqui espero ter lhe ajudado, espero ser merecedor daquele seu like, daquele seu compartilhamento. Te vejo no próximo vídeo para falarmos de declaração sobre investimentos do exterior. Por fim, sou Paulo Boniati, aquele abraço, até o próximo vídeo e tchau!